Estamos felizes de estar diante dele esta manhã pour bénéficier des bénédictions de la parole. para receber as bênçãos da palavra C'est tout ce qu'il nous faut dans ce monde que nous vivons. e tudo que nós necessitamos nesse mundo. Le diable est en train de rôder O diabo está a olhar et il a dit la seule chose qui peut nous permettre de vaincre, il nous faut la parole. e Deus viu que a única coisa que pode fazer nos vencer é a palavra. Et cette parole, c'est lui-même. E a palavra é Deus ele próprio. Et il va se défendre lui-même E vai defender ele próprio, parce que nous sommes dans la parole. porque nós estamos na palavra. Et c'est une bénédiction lorsque quelqu'un il passe dans l'église. E é uma bênção quando alguém pensa a sua igreja, Et tu pourrais tout avoir, mais il y a quelque chose qui te manquera. porque poderá tudo ter, mas algo vai te faltar. Et c'est ce que Dieu nous donne. É o que Deus nos concede Et il n'a pas donné à tout le monde, e não concedeu a todo mundo, mais il a pensé nous donner mas pensou nos dar la révélation de la parole. a revelação da sua palavra. Nous sommes dans notre grand thème, la démonologie, Estamos no nosso grande tema sobre a demonologia, domaine physique et religieux. domínio físico e religioso. Et dans cela, nous sommes en train de voir beaucoup de sous-thèmes. E nisto estamos a ter muitos subtemas. C'est pour nous faire comprendre comment est-ce que les démons agissent dans les domaines religieux, dans des prédications. É para nos fazer entender como os demônios obram no domínio religioso nas pregações. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons te faire comprendre O que queremos te fazer entender quand nous te présentons la parole? quando te apresentamos a palavra Selon les pensées de Dieu, segundo os pensamentos de toi Deus. qui examines ce qu'on t'a prêché E tu examina o que já te tinham pregado et tout ce que toi tu as entendu, e tudo que já tinha ouvido, tu sauras e você saberá que ça c'est Satan, que isto é ça Satanás c'est Dieu. e isto aqui é Et Deus. si ce que tu possédais E o que você possuía n'est pas selon les pensées de Dieu, não está segundo os pensamentos de Deus, cela prouve que Dieu a été prêché par Satan. isto prova que Satanás te pregou, Parce que Satan, porque c'est les Satanás pensées humaines, é o pensamento mais humano il incarne un corps. que vai encarnar um corpo. Quand on dit messager, Quando o c'est mensageiro, celui qui apporte un message. o mensageiro é quem traz a mensagem. Et on ne peut pas séparer le messager et le message. E não se pode dividir o mensageiro com a mensagem. Et j'ai de l'eau à boire, Eu tenho água para ça se beber trouve dans un récipient. e está no recipiente. Vous ne pouvez plus séparer l'eau et le récipient. Não pode separar o recipiente Dans com ce a cas, água. je ne boirai pas l'eau. E naquele momento não beberás água. Donc l'eau, A água c'est ce que vous voyez, é o que você está y vendo. compris l'emballage. E com a embalagem inclusive, Donc dans la parole aussi, c'est la même na chose. palavra é a mesma coisa. Quand Satan vient, Quando Satanás c'est vem, une pensée humaine, é o pensamento humano, mais il va travailler à travers quelqu'un. mas vai obrar dentro da pessoa. Quand l'esprit vient, Quando o Espírito la vem, vérité, a verdade il vous parlera aussi à travers quelqu'un. vos falará também através Et de nous alguém. avons prouvé E nós que provamos Satan, que Satanás, les démons, os demônios, Dieu, le Deus, o Saint-Esprit, Espírito Santo c'est une é personne. uma pessoa. Et c'est à nous de comprendre. E a nós de Quand nous compreender, écoutons ces enseignements, quando ouvimos os seus même quand les ensinamentos, choses nous arrivent, mesmo quando as coisas nous devons acontecem, essayer. devemos Et ça, c'est Satan. saber que isto é Il Satanás. n'y a pas Satan comme un vent, E não vê o Satanás como mais ça vento, sera un être à côté de toi. mas será ser ao teu lado. Mais quand tu sais que c'était Satan, Mas quando tu sabes que qui é vient à Satanás, travers une pensée mauvaise, que vem através de pensamento maligno, tu dois le fuir, você deve fugir, tu dois
dois éviter deve evitar et tu dois te garder de e cela. deve se afastar daquilo. Alors, dans la parole de l'esprit, Na palavra espiritual, ce qui tue les gens, o que mata muita gente c'est la connaissance. é o conhecimento. Et Paul a dit, Mas o Paulo la diz connaissance entre de l'orgueil. que o conhecimento faz o homem orgulho. Quand quelqu'un a déjà la connaissance, Quando alguém tem conhecimento, il pense que cela lui suffit. ele pensa que isto lhe Or, basta. la vie Ora, a vida de la connaissance, do c'est plus conhecimento que la connaissance que toi é as. mais que o conhecimento que você tem. Puisque l'évidence de la parole de l'esprit, ça sera quoi? Porque a evidência da palavra do Espírito será o quê? C'est la mise en pratique de la parole que toi tu es. É pôr em prática a palavra que En eu dehors de fiz. ça, E fora tu disto, ne diras pas que je suis un être spirituel. você não dirá que sou um ser espiritual. Si tu dis que le baptême, ce n'est pas d'aller dans l'eau, Você disser que o batismo não é ir nas águas, ne partez pas aussi dans l'eau. também não vai na água. Et c'est là que tu vas aussi les ramener dans la vie. E aquilo você deve conformar aquilo na tua vida. Comprendre Compreender ce que l'homme peut faire o que o homem pode et fazer ce qu'il ne peut pas faire. e o que não pode fazer. Étant qu'un enfant de Dieu, E sendo filho de Deus, quelqu'un qui est choisi, alguém escolhido, il est passé par le rachat, e passou pelo on t'a resgate, racheté, foste on resgatado t'a adopté, e foste on adotado, t'a amené jusqu'à la rédemption. levaram-te até na redenção. Et aujourd'hui, c'est la rédemption dans sa totalité. E hoje temos a redenção na sua totalidade. Des choses comme ce que les Écritures nous reprochent. E coisas tipo o que as Escrituras nos repreendem. Nous devons aller au-delà de cela. Devemos ir passar por cima disto. Pourquoi nous n'avons pas la capacité de voir le mal avec nos yeux? Por que não temos a capacidade de ver o mal à vista? Et pourquoi nous ne sommes pas capables d'éviter cela? E por que não somos capazes de evitar? Si, exemple, Por exemplo, je propose une scène que eu vou propor uma irmã pour le mariage. para o casamento. Je sais que pour les enfants de Dieu, Eu sei que para os filhos de Deus il est bien pour un homme de se marier légalement. é bom que o homem casa-se legalmente. Quand je suis dans ce processus, E quando estou naquele processo, en tant qu'un enfant de Dieu, sendo filho de je Deus, dois respecter les étapes. devo obedecer ou acatar as etapas Jusqu'au arriver au mariage. até chegar ao casamento. Qu'est-ce qui nous arrive? Mas o que nos Tu acontece? es emporté par l'amour. Você foste levado no amor, Tu commences à baiser déjà la personne à qui tu n'as pas arrangé les choses de façon légale. e você começa a beijar alguém que você ainda não casou legalmente. Et demain, quand ça ne sera pas comme ça, E amanhã, quando não será assim, tu es redevable vis-à-vis de la secte. e você será relevável à irmã. Nous avons déjà tout fait. Nós já fizemos tudo. Alors, Então, tu ne sauras pas que non, mon frère, ma soeur, la Bible dit, Dieu nous dit, les frères, maman dit, tu ne sauras pas encore démontrer cela. você não vai conseguir mais dizer que não à irmã. Olha o que a palavra diz. O irmão Branham diz, as escrituras nos ensinam. Você não vai conseguir, Puisque tu es déjà tombé, porque você já caiu. et tu seras dans l'obligation de prendre cette personne-là, même si Você será na obrigação de tomar aquela irmã, apesar dos apesares, puisque tu as brûlé les étapes. porque você já quebrou etapas. Et demain, E amanhã la faute, ça sera à toi-même. a culpa será tua, Parce que tu n'as pas pu comment se maintenir. porque você não soube se reservar. Éviter cela. Evita aquilo, Mais avoir les relations, c'est bien. Lisons des preuves. ter a revelação é bom. J'ai dit avoir les relations, c'est bien. Ter
relacionamento é muito bom, mais respecter les étapes. mas acatar as etapas, Pourquoi courir? por que correr? Hébreux, chapitre 10, Hebreus capítulo 10, versets 5 à 10. verso 5 a 10, Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Mateus capítulo 5, verso 23 a 24, Nous avons lu Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 10. dizemos que vamos ler Hebreus capítulo 10, verso 5 a 10, Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. e também vamos ler Mateus capítulo 5, verso 23 a 24, Lévitique, chapitre 2, verset 13. e também vamos ler Levítico capítulo 2, verso 13. Et ça, ce sont des thèmes, les versets que nous allons aborder aujourd'hui. É o verso que vamos abordar hoje. Et comme nous parlons de la dîme, E como falamos de dízimo, et retournons dans Malachie, chapitre 3, voltando em Malaquias 3, les versets 8 et 10. verso 8 a 10, La Bible dit, diz assim a Bíblia: Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10, Malaquias 3, 8 a 10, la Bible dit, diz assim a Bíblia: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites à quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes. roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizes: Vous em êtes, que te roubamos nos dízimos e nas ofertas alçadas? vous êtes frappés de la malédiction et vous me trompez. Les nations tout entières. Com a maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento à minha casa. Mettez-moi des sortes à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les églises des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Et toujours parler sur dîme, Estamos a falar sobre o dízimo. mais la dîme est associée avec les offrandes. O dízimo está associado com as ofertas. Sont parallèles et solidaires. Eles são paralelo e solidários. Ça marche de pair. Isto caminham em pares. On ne peut pas parler de dîme et oublier les offrandes. Não podemos falar do dízimo e esquecendo a oferta. Et c'est ce que, comme nous avons avancé avec les dîmes, E como já avançamos com os dízimos, nous voulons aussi adhérer avec les offrandes. e também queremos falar sobre as ofertas. Mais avec les dîmes, Mas com os dízimos, nous avons dit, nós tínhamos dito, selon Malachie, segundo Malaquias, Dieu recommande que les dîmes soient payées. que Deus recomenda que o dízimo esteja pago. On va apporter cela dans la maison du trésor. Deve ser trazido na casa do tesouro. Nous avons prouvé Provamos qu'est-ce que la dîme, o que é o dízimo. c'est les 10e partie du bien. É a 10ª parte dos bens. Qu'est-ce que le bien? O que são os bens? Il y a deux biens. Existem dois tipos Il de y a les bens. biens spirituels Há bens et il y espirituais a les biens charnels. e há bens Les carnais. biens charnels, E os bens c'est la carnais connaissance humaine. é o conhecimento humano. Les biens spirituels, Os bens c'est la espirituais parole spirituelle. é a palavra C'est espiritual. là où
Paul a dit, e aonde Paulo disse: si nous avons semé à vous les biens spirituels, se nós a vós semeamos os bens espirituais, c'est une grande affaire si nous moissonnons vos biens temporels. e será uma grande coisa se nós recolhemos os vossos bens temporais. C'est-à-dire, Significa, les biens spirituels et les biens charnels ne peuvent pas cohabiter ensemble. e os bens espirituais e os bens carnais não podem habitar juntos. Donc, une fois on a un bien humain, charnel. Você tinha bens carnal, Le bien charnel, la connaissance humaine, o bens carnal ou o conhecimento carnal, y compris ses acolytes, e com os seus colegas inclusive, c'est-à-dire significa les mal o mal dans la vie humaine. na vida humana. Les mal, vous connaissez tout ce qu'on appelle les mal. Você sabe tudo que é chamado como mal. Ça, Tudo c'est isso ce que l'homme il doit donner comme l'a dit. é o que o homem deve dar como dízimo. Pourquoi? Porque C'est parce que c'est les 10e partie du bien. é a 10ª parte dos bens. Or, Ora, dans la parole, na palavra, nous avons 9 fruits de l'esprit. temos 9 frutos do Espírito. Dans ces 9 fruits de l'esprit, Nos 9 frutos do Espírito, ce sont des choses que nous devons produire. e é o que nós havemos de produzir. Puisque selon la parole, nous avons été. Porque segundo a palavra, você homem és uma árvore. A Bíblia diz que serão conhecidos segundo os seus frutos. Os frutos que devemos dar não é abacate, não é a manga, não é a mamão, mais ce sont les fruits de l'Esprit que Dieu a cités dans Galates 5, 22 à 23. mas são os frutos do Espírito que Deus fala em Gálatas 5:22. Donc ça, ce sont des fruits que nous devons reproduire. Estes são frutos que havemos de produzir. Qu'est-ce qui se passe? Mas o que se passa? Dieu a repéré en nous le fruit qui ne vient pas parmi les fruits que lui, il nous a recommandé de reproduire. E Deus reparou que há frutos dentro de nós que não está nos frutos que Ele recomendou para nós. Por isso que Deus pediu com que nós possamos sacrificar tudo que está em nós que Ele não recomendou, dando aquilo como dízimo. L'objectif, Ora, o objetivo c'est pour que mandat Nzambe qui est la parole, biloko présent à te. Et tu c'est quoi la nourriture? Jésus dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Donc la volonté de le Père c'est quoi? C'est de présenter la parole spirituelle véritable. Porque a vontade do Pai é de apresentar a palavra espiritual. Porque o objetivo do dízimo é para que haja mantimento ou comida na casa do Senhor. Ora, a casa do Senhor é a palavra. Para não, o segundo objetivo c'est pour que nous soyons bénis. é para que sejamos abençoados. Quand est-ce que nous allons bénis? Mas quando é que seremos abençoados? É quando estaremos a dar. Et nous avons démontré E demonstramos que le dîme ce n'est pas de l'argent. que o dízimo não é dinheiro. Ce n'est pas l'argent que Dieu demande de ton pèse à l'église. Não é dinheiro que Deus está pedindo para possamos dar na Mais igreja. l'argent que Dieu te demande, Mas o dinheiro que Deus está te pedindo c'est le mal qui est en toi. é o mal que está em ti. Abandonnez cela. Abandona o teu mal. Parce que quand est-ce qu'il y a évolution dans l'église? Porque quando é que tem a evolução na Quand igreja? tu es doté l'idée, E quando viermos pregar o ensinamento e as pessoas praticam aquilo, isso vai fazer com que nós viéssemos acrescentar os ensinamentos. E quando acrescentarmos e as pessoas viverem isto, e isto vai dar a coragem para que tenhamos sempre ensinamentos. Se o que tínhamos pregado, que não vimos os frutos, não tem como viermos com os outros ensinamentos. C'est ça le langage, c'est pour qu'il ne manque
dans ma maison, c'est-à-dire, quand on vivre et pratiquer un mot pour ma tradition, Significa para não faltar a comida. Quando te prega um ensinamento, você deve viver e praticar isto para que haja sempre outros ensinamentos. C'est-à-dire l'effet de donner et d'abandonner. O fato de você dar e abandonar Ça o mal, provoque encore les enseignements soient dispensés dans l'abondance. isto vai pedir com que os ensinamentos sejam dispensados em abundância. C'est ce qu'il a dit. É o que ele disse. Mettez-moi en épreuve. E que prova-me Bino bokomona soki na kofongolela bino les écluses du ciel. que se não abrir a voz as janelas do céu, Et quand il ouvre, e quando ele qu'est-ce abrir, qui va tomber? o que vai C'est cair la pluie de la bénédiction. são as chuvas de bênção. Or, le pluie, c'est quoi? Ora, as chuvas são o quê? Ce sont les enseignements. As chuvas são os ensinamentos. Mais quand vous ne donnez pas, Mas quando você não dá, Dieu, il va s'écarter de vous. Deus vai se afastar de ti. Il s'éloigne de vous. Ele se afasta de C'est ti. pour cela qu'il dit, Por isso é que ele disse revenez à moi, que tornai-vos a et mim, moi aussi je reviendrai à vous. e eu vou tornar a vós. Vous allez devenir comment? Como é que você vai tornar a Par ele? l'effet de pratiquer ce que vous avez écouté. Pela prática daquilo que você ouviu. Et c'est dans ce moment-là, E naquele cette momento, obéissance, aquela et obediência, on me m'a lisusu nzambe apambolaka lisusu puisque eza na bénédiction te oyo elingi liloba. fará com que Deus possa abençoar em abundância, porque não há maior bênção que a palavra. Bénédiction eza voyage te. A bênção não é em ter uma viagem. Bénédiction eza mosala te. A bênção não é em ter um trabalho. Bénédiction eza bafere te. Bênção não é em ter um negócios. La bénédiction par excellence, Mas a bênção pela excelência c'est la parole. é a palavra. Et la Bible E dit, a Bíblia diz: c'est la bénédiction de l'Éternel qui é enrichit. a bênção do Senhor que enriquece. Et cela ne se fait sur aucun chagrin. E não se faz seguir a nenhuma outra angústia. Tama tamboli, Quando Ele abençoa, eza na pasi moko te koya lisusu puisque nzambe nde moto apambola. angústia nenhuma virá, porque foi Deus quem abençoou. Mais eza lokola bénédiction oyo toke kokapambaka na butu okomi kokekushe na bato bakufa, il faut yomela miel, il faut yomela makila ya mutu. Ça, ce sont des chagrins. Mas não é uma bênção tipo você ir no curandeiro e ele depois de recomendar beber o sangue de pessoa e você comer fezes ou fazer coisas do gênero. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. A obediência vale mais que o sacrifício. Et nous avons lu la Bible E nós limos na Bíblia, dans Jésus Tabaye, Pauline à Matthieu chapitre 10, quando Jesus mandou os discípulos em Mateus 10, versets 5 à 8, no verso 5 a 8, a dit, comme vous venez de recevoir gratuitement, ele disse que como recebestes grátis, beauté et amour gratuit. e também entrega gratuitamente. Beauté gâtée. Não vendeu, Mais, mas beauté et amour sans causer la. Ndenge na beauté et amour. Na beauté causer la tête que faut de comment quoi sauver la rangi, faut de comment quoi faire un enveloppe beauté. Ndenge na zoté na té na si je ne peux pas attendre quelque chose de e como eu estou aqui a pregar, pregando não vou esperar que você depois possa me dar alguma coisa, ou sumo, ou sei lá, a água ou seu dinheiro. Não posso aguardar isto. Mais ce que j'attends de vous, Mas o que eu espero de você c'est la compréhension de la parole que nous é prêchons o entendimento da palavra que eu prego et la vie, la pratique de cette parole. e a prática desta palavra. C'est comme ça Paul a dit. E assim que o Paulo Si nous diz, avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. se tivermos o mantimento e o vestuário, isto basta-nos. Si nous avons la parole et la pratique de cette parole, cela finit. E se nós temos a palavra e a prática da palavra, isto é bastante. Ça, c'est la parole de Dieu. Isto é a palavra de Deus. La Bible dit,
Diz assim a Bíblia. Ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais vous-même. Ça, c'est pas ce qu'il dit à l'église. E não são os vossos bens que eu procuro, mas vous-même. Mas vocês próprios. 2 Coríntios chapitre 12, verset 14. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14. Et il dit encore dans Hébreux 9, 11. Ele diz também no livro dos Hebreus 9, 11. Il y a un souverain sacrificateur des biens à venir. Que há sumo sacerdote dos bens futuros. Donc, il y a des biens à venir, les biens, e há bens futuros que virão. Les biens, c'est la parole spirituelle véritable. Os bens futuros são a palavra espiritual da verdade. Mais les biens de l'homme, mas os bens do homem, c'est tout ce que vous connaissez. É tudo que você conhece. É a fofoca, é insultar, a ira, roubar, a mentira, e a prostituição. Tout ça, vous connaissez les biens que vous connaissez. E tudo isto que você conhece. Ah, não, eu não gosto assim. Ah, isso me dá raiva. Ah, eu na minha casa, eu na minha vida. Ah, você pode me fazer tudo, mas isso não vou perdoar. Mas você ainda tem o eu. E mostrar onde Jesus morreu para ti não está a ver. Porque quando ele morre em ti, e ele tem que tirar a sua ira, ele tem que tirar o seu ódio, e tudo que é mal ele tem que tirar. Porque os dízimos não se entrega quando vieste na terra. Mas um ser espiritual, ele pagou o seu dízimo antes de vir na terra. Por isso é que a Bíblia diz que nós somos uma carta escrita, não com a tinta, mas com o Espírito. Mas para te escrever, para te pregar, você já tinha abandonado. Deus nos escolheu na eleição da sua graça. Mas como em nós deve existir mais o pecado? A Bíblia diz: um filho de Deus não peca, porque não existe pecado nele. O que prova? Deus disse na sua palavra que Deus em nós, Ele colocou o pensamento da eternidade. E como uma pessoa que tem pensamento da eternidade, e vai ainda reter o dízimo para dar, isso não se justifica. Porque o pensamento da eternidade que estava em ti, isto, aquilo é a vida. E quando vens na terra dos homens, as pessoas te levarão nos seus caminhos. A Bíblia diz: nós fomos espalhados, e cada um seguia o seu próprio caminho. Era quando? Antes que a mensagem da hora possa nos reunir, e nós fomos encontrados nos grupos de malfeitores, dos falsos pastores, dos falsos amigos, dos falsos colegas. E eles nos ensinaram a beber cerveja. E eles nos conduziram nos caminhos de ter mulher e homens não no bom caminho. E nos ensinaram como fofocar e insultar. Isto é os homens que nos ensinaram. Mas não é o que Deus escreveu dentro de nós. Mas quando encontrarmos na nossa mensagem,
convenant. mantimento espiritual no tempo conveniente. Dieu te regarde. E Deus te Dis, mon observa. enfant, Diz o meu filho, tu as encore des fruits étrangers. você ainda tem frutos Et estrangeiros. Dieu va commencer à enlever E ces. Deus vai começar a tirar Il aquilo. enlève ça à travers la parole, à travers les prédications. E Ele vai tirar isso através da palavra e através das Et pregações. tu abandonnes cela facilement parce que cela n'était pas en toi. Você irá abandonar aquilo porque dentro de ti não existia. Est-ce que nous comprenons? Estamos a compreender? Mais lorsque tu as encore ces choses, Mas quando ainda tens essas coisas, ça fait peur. isso dá medo. Puisque je vous ai dit, Porque eu vos disse, Isaac a voté. Isaac nasceu, Ismaël a voulu voler la place d'Isaac. a Ismael quis roubar o lugar de Isaac. Ce n'est pas de bon cœur. Non. Sarah a dit à Abraham, prends Ismael, non, cette femme-là comme ta femme, la Agar. servante comme ta femme. Agar. Agar. E não é para nada que a Sara disse a Abraão, tomai a Agar como mulher. Puisque Abraham a casou com Porque Abraão vinha que não estava a dar o filho. joia. Agora toma a serva e teve filho com ela. Mais dans mon travail, Mas quando veio Deus, la promesse, la naissance d'Isaac, que a promessa do nascimento de Isaac, la Bible dit, a Bíblia diz, c'était Dieu qui était descendu sous forme humaine. foi Deus que desceu numa forma humana Il s'est entretenu avec e Abraham. conversou com Abraão, Il a discerné les pensées. discerniu o Il pensamento a donné la promesse. e deu a promessa. Vous comprenez Dieu? Estão compreendendo? La Bible dit, A Bíblia diz, quand Elohim était sur la terre, quando Elohim estava na terra, il discernit les pensées de Sarah. e ele discerniu o Il pensamento ne de Sara, croyait pas Sarah. e ele não, a Il Sara não avait creu, tourné le dos. e ele deu as Et costas, il parlait. e ele falou, Et le Dieu qui vient aujourd'hui, e Deus que vem hoje, ça ne sera pas un homme qui te regarde comme ça te disant les choses. e não será o homem que te olha assim te dizendo as Ça coisas, sera un homme qui tourne le dos. mas será o homem com as costas viradas, Qui discerne les pensées de mas Dieu. que vai discernir os pensamentos C'est do seu pour cela coração. que Jésus, frère Branham me dit, Por isso que o irmão Abraão disse si Jésus venait aujourd'hui, que se Jesus viesse hoje, comme le Jésus qui était venu avant, como o Jesus que veio lá no avec le África, même visage, com o mesmo rosto, son âge de 33 ans, que na idade de 33 avez-vous anos, regardé la photo des frères Hoffman, e que com aquela foto de Hoffman, avec les mêmes traits, e com os mesmos traços, s'il venait comme ça, que se ele viesse, les frères Branham me disent, je ne le croirais pas. o irmão Abraão diz que não lhe Ça, acreditarei. c'est une secte. Isto é secto, Ce n'est pas la parole. não é a palavra. Puisque le Dieu, Porque Deus, lorsqu'il était venu quando ele tinha vindo pour s'entretenir avec Abraham, para conversar com Abraão, il n'avait pas le visage étrange d'un Dieu spécifique. e não tinha rosto estranho do Deus específico. C'était un homme comme Era toi. homem como eu. Les frères Branham me disent, Irmão Abraão disse aujourd'hui, s'il venait lors de la seconde venue, que aqui na segunda vinda, se ele viesse, ça sera aussi un homme comme toi. será também homem como Il dit, frère, que Dieu te bénisse. ele vai te Mas se cumprimentar. Deus te diz que Irmão, Deus te bendiga. Deus te abençoe, mas em Deus Pourquoi est-ce différent? diz que Deus te abençoe. Alors, Isso é a un diferença. enfant qui est né de ce Dieu-là, E filho que é nascido daquele Deus, il vole, ele vai voar, il a des ailes, ele tem asas, il ne mange pas les choses de la terre, ele não come coisas da terra, mais il mange les choses d'en haut. mas ele come as coisas Je donne beaucoup de conseils. do Espírito. Comment faire pour éviter l'ennemi? E como fazer para evitar o Je inimigo? reçois un frère chez moi. Eu recebo o irmão na minha casa. Frère, que Dieu te bénisse. Deus te abençoe, irmão. Frère, nous pouvons prier. Podemos orar. Seigneur, Senhor, merci obrigado d'avoir permis que mon frère, ma soeur puissent passer pour nous rendre de visite. permitir com que o irmão passasse nos visitar. Dieu, Deus, je veux que tout ce que nous allons parler eu quero que tudo que vamos soit conversar pour ta gloire. seja para a tua glória. Je suis en train de rejeter, Eu estou a de rejeitar, repousser, de repudiar loin de nous. Longe de Tout nós. ce que les pensées et les conversations qui n'aura pas lieu pour nous édifier. e toda conversa que não poderá
nos edificar. Amen. Amém. Donc, Vamos conversar. le diable est déjà neutralisé. O diabo já está neutralizado. S'il était venu avec des histoires là, des diables, des enfants du monde, Porque se ele viesse com aquela história do diabo do mundo, il ne saura pas encore le ele mettre. não vai conseguir mais falar. Pourquoi? Porque Il est déjà neutralisé. ele já está Mais neutralizado. les chrétiens d'aujourd'hui, comment est-ce que nous vivons? Mas os crentes hoje, como é que nós Tu vivemos? sors le matin sans prier. Você sai de manhã, não oraste. Les obstacles commencent même dans les véhicules du transport que toi tu as. Os obstáculos começam a ter no transporte onde Você você me pisou. Você não quer emagrecer toda vez que esse carro é teu. Tu n'as pas prié. Você não oraste. Un homme, lorsqu'il prie sérieusement, Homem quando ora seriamente, akoma lokola bebe bauti kosokola ataka na besoin alalaka. e é tipo bebê que acabou de tomar banho, só Vous allez necessita. sentir la fraîcheur et vous allez sentir le dégoût de faire le mal. E você vai sentir uma frescura e o desgosto de fazer o mal. Et il y a ce climat-là qu'il faut créer. É aquele clima que havemos de criar. Pas tout ce qui reste. E não em todo o resto. Na casa no sala, Dentro do serviço, tu auras des gens qui vont te tenter. você terá pessoas que vão te tentar. Mais tu es un aigle. Mas você é uma águia. Dans les mauvaises paroles qu'il a dit, E não a má palavra, o palavrão que ele diz, transformer ça à bien. transforma aquilo para o bem. É tudo. Je donne l'exemple. E dou um exemplo. Un frère, il vient voir le pasteur. Um irmão que veio ter com o pastor. Pasteur, il vient pour nous dans la classe. Pastor, ajuda-me para o dinheiro da propina. Pasteur a dit, O pastor disse-lhe: e eu te ajudar, você não tem pai e mãe. Os meus filhos, quem vai lhes ajudar? O irmão foi. Disse: Senhor, você é o meu pai. E eu fui ter com o pastor, ele me disse para eu te pedir dinheiro porque você é meu pai. Ele tomou aquela palavra, levou isso para mim e pagou-lhe a propina até que ele terminou. Mas quando você não é uma águia, quando você é o pinto que está a comer na terra, tudo mal. Mais celui qui est un enfant de Dieu. Mas que aquele que é um filho de Le Deus, pasteur nous a prêché toutes ces choses. o pastor já nos pregou tudo isso. Sai daí, cabeçudo. Merci, nada muito nene por nada mais. Obrigado. Eu sou cabeçudo porque eu sou muito inteligente. Porque o outro vai dizer, olha, a mim, você próprio é cabeçudo, olha a tua cabeça bem grande, tipo aqueles que sofrem de doença de cabeça. Como é que se presta? O que eu estou a te dar? Si toi tu pratiques cela, Se você pratica, il n'y aura pas de problème. não haverá problema. Mais si toi tu ne pratiques pas ça, Mas se você não il y pratica, aura les problèmes aujourd'hui, demain jusqu'à l'éternité. haverá sempre problema até na eternidade. Mais si toi tu pratiques cela, Mas se você pratica isto, você se lhe insultar e disparatar, para ele tudo aquilo é o bem. j'ai prêché ici, Eu já preguei aqui na demonologia. quand vous êtes avec quelqu'un, Quando você está com alguém, quando você vê que ele disparou, você baixa, ele vai baixar. Porque a sua doçura lhe fará descer. Porque se ele subiu tipo avião de guerra dos americanos, e você lhe seguiu tipo aquele avião de 1 milhão da Coreia, aí a guerra vai começar. Mas aquela guerra não vai acabar. Vamos pedir à Organização Mundial para vir organizar. A palavra é o que eu estou dizendo. E fora disto não há outra. E se nós vivermos assim, aqui como você está aqui,
Eu vim aqui na paragem. Encontrei-me com uma irmã. Com um irmão. E foram procurar o espaço da igreja. Quando voltaram, nos deparamos aqui. E o outro irmão também que congrega conosco veio aparecer, ficamos 4. E cumprimentou 2 pessoas. Os outros não cumprimentou. Vocês discutiram? Não. Discutiram homem? Há problema? Não. Estás a ver os demônios? Você também. Quando você não me cumprimenta, até você me fez bem. É mais uma pessoa de cumprimentar. E você não me cumprimentou, eu vou deixar. No dia seguinte. Deus te abençoe, irmão. Estás bonita, em boa saúde. Deus te abençoe. Mettez de l'acide dans ces mâles-là. Au moins les jours, nous sommes à changer. Puisque Baïna. Você neutraliza aquilo tipo ácido. Ele te faz mal, você lhe faz bem. Porque existe o ódio. Que existe a disputa. Irmão, Deus te abençoe. Eu como estou aqui tão conforme. Toda a linguagem aquele maluco. Você se discutir com ele nunca teve problema. E você discute com ele às 12h30, 12h40 vai vir discutir. Isto é um crente. Como você vai orar Deus com os problemas no coração? E aquela oração vai subir ou vai descer? Irmão Branham diz: descer é subir, subir é descer. Significa a humildade é o que leva o homem no arrebatamento. Mas aquele que quer ir no arrebatamento sem ter humildade, você vai se encontrar na terra. Ninguém nunca subiu ao céu, porque todos não eram humildes. Aquele que subiu fui eu. Porque eu, Jesus, eu aceitei o que Deus disse. Eu humilhei-me. E Deus soberanamente levantou-me. Isto é o segredo da elevação. Seja humilde e você vai ser elevado. Les combats sont là, Namsala partout. Ne suis pas ces choses. Ce n'est pas un Ogundalo, dans ma case Ogundate. Les hommes sont trop dangereux. À gros Ogundalo, puisque niveau et à foi dans les entiers. Mais tant que nous avons la vie à parole. A batalha existe em todos os lugares, na praça, no trabalho, em qualquer lugar. Mas você, quando tens a palavra ou tens a vida, você pode ultrapassar aquele mal. Ouça a sua voz. Jesus dizia: escutai ao Pai e escutai a mim. Ponto e traço. Ofrenda. As ofertas. Hebreus 10, 5 a 10. Je prends de mauvais avis. Eu estou a tomar uma via. Et des fois je prêche sans prier. E muitas vezes prego sem orar. C'est pas vraiment bien. Não é muito bom. Ça peut être suspect pour d'autres personnes. Isso pode aparecer suspeito para os outros. Mais c'est terminé. Mas isso acabou. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 10. Hebreus 10, 5 a 10. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Pelo que entrando no mundo, e diz:
Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Tu n'as pas agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Alors j'ai dit, Então disse: voici je viens. Eis aqui venho. Dans ce boulot du livre, il est question de moi No princípio do livro está escrito de mim, pour faire ôter ta volonté. para fazer, ó Deus, a tua vontade. Après avoir dit d'abord, Como assim diz? tu n'as pas voulu, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. Sacrifício e oferta, Écoutez, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, C'est ton offre selon la loi. nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Il dit ensuite, Ele diz, então, voici je viens eis aqui venho, pour faire ta volonté. para fazer, ó Deus, a tua vontade. Il a aboli ainsi la première chose Tira o primeiro pour établir la seconde. para estabelecer o segundo. Le verset 10. Verso 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Matthieu, Livro de Mateus, chapitre 5, capítulo 5, versets 23 à 24. verso 23 a 24. La Bible dit, Diz assim a Bíblia: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présente ton offrande. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Lévitique chapitre 2, Levítico capítulo 2, verset 13. verso 13. Les offrandes. As ofertas. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Salgará todas as suas ofertas Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. e não deixará a tua oferta faltar o sal. Signe de l'alliance de ton Dieu. É o sinal da aliança do seu Sur Deus. toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Sobre todas as suas ofertas meterás o sal. Est-ce que bon? Vocês seguiram? Lévitique a dit. Levítico disse o quê? Signe alliance ya yo mutunani zabe. O sinal da aliança de ti com Deus. Chaque yo lingi kopesa offrande. Quando você quer dar oferta, Sois mungwa tia. coloca o sal na tua oferta. Kopesa offrande te sans que eza acompanhé na mungu. A tua oferta não pode faltar sal. Si qu'on a posé une question. Agora coloco-te a pergunta. Yesu alobi na Matthieu 4. Jesus diz em Mateus, Dans le verset 14, ozokita. verso 14, assim, Vous êtes les sels de la terre. vocês são o sal da terra. Ozokoma. Tá entendendo? Yo za mungwa. Você é o sal. Si qu'on yo lingo pesa offrande. Agora, você quer dar a Bible oferta. A Bíblia diz, okoti offrande na yo ezanga mungwa te. que a tua oferta não pode faltar o sal. Siki alliance ya yo frère Gilles na Nzambe. É o sinal da aliança de você, irmão Gil, com Deus. Mais soki sel mungwa oyo eza yomo. E se o sal é você próprio. Wana ekomi problème. E agora é um problema. Au panier. Isto aqui é o Vous sexto. qui donnez offrande de l'argent. Vocês que dizem que o dinheiro é Quand oferta. ozotia mbongo oyo bino obenga offrande. Quando você vem colocar o dinheiro que vocês chamam oferta, Obenga acompanhé na tem mungu. que estar acompanhado com sal. Mais Yesu ntango aye na Matthieu Mas Jesus, em Mateus, alobi, ele disse: vous êtes les sels de la terre. você é o sal da La terra. lumière du monde.
e a luz do mundo. Mungu é comigo. O sal é quem? É você próprio. Se eu tinha ofrenda me chapei na casa. Agora, o dinheiro que você vai colocar no cesto, você próprio entra também no cesto. O tio ofrenda, você coloca me chapei para nem por Mungu, e também você sozinho se mergulha no cesto porque você é o sal. Se você lá, por isso, nous prêchons l'offrande et le sel selon les pensées. Nós pregamos a oferta e o sal segundo o pensamento selon les pensées de l'homme. Segundo o pensamento do homem, c'est l'argent. Que a oferta é o dinheiro. Mais selon les pensées de Dieu, mas com os pensamentos de Deus, l'offrande c'est quoi? A oferta é o quê? Interroge la Bible. Interroga a Bíblia. Une question biblique. Uma questão bíblica. La réponse aussi est biblique. A resposta também é bíblica. Maintenant, interrogeons la Bible. Mas agora interrogamos a Bíblia. Qu'est-ce que l'offrande? O que é a oferta? Par définition. Pela definição, l'offrande, a oferta, veut dire sacrifice. Significa sacrifício. Ora, na hébreu, nos hebreus, Jesus disse: tu as aimé ni sacrifício ni holocauste. Que não quiseste sacrifício nem oferta. Tu n'as agréé pas cette offrande-là. Que não agradou aquela oferta. Mais tu m'as formé un corps. Mas como me preparaste? Qu'est-ce que maintenant les sacrifices? Mas o que é o sacrifício? La Bible dit, a Bíblia diz, sous l'ancienne alliance, que na antiga aliança, l'Ancien Testament, no Antigo Testamento, offrande, a oferta, o sacrifício, c'était l'alliance d'offrande. Era a aliança da oferta, nécessaire pour s'approcher de Dieu, e necessário para se aproximar de Deus. Est-ce que nous comprenons? Les sacrifices c'était quoi? O sacrifício era o quê? Sous l'ancienne alliance, na antiga aliança, offrande nécessaire pour approcher de Dieu. E a oferta necessária para se aproximar de Deus. Donc l'offrande c'était quoi? A oferta era o quê? C'était les sacrifices qu'on donnait pour s'approcher de Dieu. Era o sacrifício que davam para se aproximar de Deus. Et l'hébreu dit quoi? E Hebreu diz que l'hébreu dit que cette offrande-là aujourd'hui c'est nous-mêmes. E que aquela oferta hoje somos nós. Pour ne pas contredire ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4 et 14 à 15. E para não contradizer o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 23. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hebreus 13, 11. La Bible dit, a Bíblia diz, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Et n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus te agrada. Qu'est-ce que l'offrande? O que é oferta? Selon les dictionnaires, Segundo o dicionário, c'est é sacrifício. C'est quoi les O sacrifices? que é o sacrifício? C'est l'offrande nécessaire pour s'approcher de Dieu. É a oferta necessária para se aproximar de Deus. Est-ce que nous écoutons? Estamos a entender? Alors, qu'est-ce que l'offrande selon les pensées de Dieu? O que é a oferta segundo o pensamento de Deus? La Bible dit dans Hébreu, A Bíblia diz no Hebreu, verset 6, no verso 6, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors je dis, je viens. Dans le boulot du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram? Então diz, eis aqui venho no livro, está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. La Bible dit, A Bíblia diz, tu n'as pas agréé. quando Jesus disse que não aceitou Sacrifice o sacrifício que as pessoas davam, et la d'ici, significa oyo batu bazaki kobonzela nzambe kolandisama mobeko. o que as pessoas davam a Deus
segundo a lei. Se como o Novo Testamento é eclaircissement e Ancien Testamento. Agora, como o Novo Testamento é a clareza do Antigo Testamento, Então isso aí, quando Jesus veio, ele disse: tu m'as formé un corps. que corpo me preparaste? Or, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Pourquoi les gens donnaient les sacrifices ou l'offrande? Por que as pessoas davam sacrifício como oferta? C'était après avoir péché. Era depois de ter pecado. La loi disait, A lei dizia: aquele que pecou não é digno de aproximar-se diante de Deus. Porque o pecado nos separa de Deus. O que era necessário? O homem deveria trazer o animal, e um animal bom, e um animal sem nódoa, e que sacrifica para que o seu pecado seja perdoado. Significa que as pessoas tinham o perdão dos seus pecados quando traziam o animal. Você pecaste hoje, amanhã traz um animal em sacrifício. Se não tem sacrifício, você está separado de Deus. Jesus veio. Diz que tudo que as pessoas davam segundo a lei, Deus nunca agradou. Mas Jesus disse: não agradou nem sacrifício, nem holocausto, nem oferta, mas corpo me preparou. O que significa? Que Deus que não aceitou os ensinamentos carnais. Deus não aceitou a prática carnal. Mas tu, Deus, formaste, significa ensinar. Formar um corpo significa você me ensinou que a porção espiritual da palavra da introdução, que é Jesus, é a palavra espiritual da introdução. É Jesus quem introduziu. Preparaste meu corpo. Significa que me ensinaste do teu pensamento espiritual. Por isso, que Deus não lamentou ainda. Como as pessoas, les gens n'ont pas arrivé à te satisfaire. E não te satisfizeram. Moi, je vais faire. Eu vou fazer, Deus, a tua vontade. Qu'est-ce que la volonté? O que é a vontade de Deus? Qu'est-ce que l'offrande? O que é a oferta? Hein? Pardon? C'est la volonté de Dieu. Bon, c'est une réponse. Qu'est-ce que l'offrande? A vontade de Deus também. Eu estou a perguntar conforme as escrituras que lemos. Qu'est-ce que l'offrande? O que é a oferta? Verset 5. Verso 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Qu'est-ce que l'offrande? O que é a oferta? C'est le corps de Jésus. A oferta é o corpo de Jesus. Jésus a aboli tout ce que les gens donnaient. Jesus aboliu tudo que as pessoas davam. Il s'est fait offrande. Ele se fez oferta. Non pas selon sa volonté. Não é segundo a sua Mais selon la vontade, volonté de Dieu. mas segundo a Parce vontade de qu'il Deus. dit: tu m'as formé. Porque ele diz que me preparou. Il n'a pas dit que je me suis formé. Il a dit: tu m'as formé un corps. Ele disse que o corpo me preparou. Não que ele se formou a si próprio.
Maintenant Jésus, Agora Jesus, le bon a commis Koya, offrande commis Koya Yesu. agora como oferta é o corpo de Jesus. Sikoyo, Agora foi só como na nível de la volonté de nós agora devemos chegar a fazer a vontade de Deus. Pourquoi volonté de ça là qui te puisque vos offrandes daqui vos peces daqui a malamité. Porque a vontade de Deus não foi feita porque as pessoas davam o sacrifício não que agradou a Deus. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Mas o que é a vontade? Jean chapitre 6 verset 40. João capítulo 6, verso 40. Jean 6 40. João 6, 40. Ah, que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. On va ter l'innovation, pasteur Patrick. Qui est pasteur Patrick? Eu estou de pregar a palavra espiritual da verdade. Você está dizendo tem o pastor Patrick. Pasteur Patrick a dit Macambo. Pastor Si Patrick. les sacrificateurs n'ont pas connu ça, Porque o sacerdote não conheceu isto. parce que le pasteur Patrick non. Agora o pastor Patrick vai saber. Je ne vais pas entendre ces choses-là. Ici, louez Dieu. Ne dites pas que au pasteur de Bishop, ici, dites merci Seigneur. C'est Dieu lui-même qui prêche aujourd'hui, ce n'est pas moi. Deus é próprio que prega hoje. Nunca diz que eu, o meu pastor, diga obrigado, Senhor. Ne partagez pas la gloire de Dieu avec les hommes. Não partilha a glória de Deus com os homens. Nous sommes ici, Vocês fizeram dos pastores orgulhosos, por isso é que estão vos matar. qu'est-ce que la volonté de Dieu? O que é a vontade de Deus? La Bible dit, A Bíblia diz, dans Jean chapitre 6, no João capítulo 6, verset 40, verso 40, la volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Job chapitre 42, João capítulo 42, verset 5 à 6. verso 5 a 6. Nous avons un Job. Vamos ainda ler o irmão Job. Qu'est-ce que c'était Job? O que Job disse? Bon, Job chapitre 42, verset 5 à 6. Job 42, verso 5 a 6. La Bible dit, Diz assim a Bíblia: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon nez t'a vu. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur les sables. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Yesu alobi, Jesus disse: la volonté en Nzambe ezali, a vontade de Deus é esta, c'est quiconque que qualquer, mutu nyonso akomona mwana que todo aquele que vê mpe akolingela ye e crê nele, nde ye e ele akozwa bomoi ya seko terá a vida eterna, mpe bakosekwisa ye na mokolo ya e suka. ele vai lhe ressuscitar no último dia. Sikoyo Job alobi, Agora, o Job disse mon oreille a entendu parler de toi, que o meu ouvido ouvi falar de mais ti, maintenant je te vis. mas agora os meus olhos te viram Je me répands. e eu me arrependo. Elle veut dire quoi? O que significa ver? Bible lobi, A Bíblia diz: la vie éternelle a vida eterna oyo akomona mwana andimeli. é aquele que vê o Filho e crê nele. Mwana aza nani? Quem é o Filho?
a palavra. Como é que você vai ver a palavra? Voir veut dire comprendre. Ver significa compreender. Aquele que vai compreender a palavra que Deus mandou através do Filho, ele terá a vida eterna. Porque o Filho é Deus ele próprio. Deus fala através do Filho. É o que Deus, a Bíblia diz no Hebreus 10:1. Dieu dans plusieurs manières à parler par les prophètes aujourd'hui, il parle à travers son Fils. Hebreus 1, verso 1 diz que Deus em muitos anos, muito tempo falou através dos profetas, mas agora Deus fala através do seu Filho. C'est pour cela que Jésus disait, Por isso Jesus dizia: celui qui m'a vu aquele que me viu, a vu le Père. viu o Pai. Celui qui a compris le message que je vous prêche, Aquele que compreendeu a mensagem que eu il a prego, compris Dieu. compreendeu Parce Deus. que Dieu c'est la parole. Porque Deus é a Que vous palavra. écoutez à travers E moi. vocês estão a ouvir através Sans de mim. cela, il n'y a pas autre E chose. sem isto não há outra coisa. Oh, gloire à Dieu. Glória a Deus. Un peuple béni comme c'était. Povo abençoado como este. Donc, voir, c'est comprendre. Ver e compreender. Donc, qu'est-ce que la volonté? Agora, o que é a vontade de Deus? Jésus dit, Jesus diz je viens Dieu pour faire ta volonté. que venho para fazer, oh Deus, a tua vontade. La volonté, A vontade et ça, pour comprendre le message, au bâti de Dieu, on entend. é compreender a mensagem que foi enviada no seu tempo. Quand on comprend le message, au bâti de Dieu, on entend. Quando você compreender a mensagem que foi enviada no seu tempo, On a les aussi volonté à ça. ali você fez a vontade de Deus. Mais si on comprend le message, au bâti de Dieu, on entend. Mas se você ainda não compreendeu a mensagem enviada no seu On a tempo, le message, il y a un você il y a Satan. fizeste a vontade de Satanás. Il y a deux royaumes, royaume à Satan, un royaume à Satan. Porque existem dois reinos, de Deus e de Satanás. Se on échouer dans ça, pourquoi pas Satan? E se você quedar em Deus, você vai em Se Satanás. on échouer pas Satan, il y a qu'à comme ça. Se você reprovou no Satanás, vem a Deus. Donc, nous avons posé la question, Colocamos a pergunta: qu'est-ce que l'offrande? o que é a oferta? C'est le corps de Jésus. A oferta é o corpo de Jesus. Amen. Ça, c'est la première question. Isso é a primeira pergunta. Et vous allez le voir même dans Hébreux 4, chapitre 10, verset 10. Você verá no Hebreus capítulo 10, verso 10, Et la Bible dit ça aussi clairement. que a Bíblia fala disto claramente. Le verset 10, No verso 10, c'est en vertu de cette volonté que nous nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Qu'est-ce que l'offrande? O que é a oferta? C'est le corps de Jésus. É o corpo de Jesus Cristo. Maintenant, Agora, c'est quoi le corps de Jésus? o que é o corpo de Jesus Cristo? Prenons Jean chapitre 6, Vamos em João capítulo 6, versets 55 à 56. verso 50. L'offrande, c'est le corps de Jésus. Mais c'est quoi le corps de Jésus? A Bible oferta, yango oka epesa dialogue. a oferta é o corpo de Jesus, mas o que é o corpo de Jesus? A Bíblia vai dar a resposta. Jean 6, João 6, 55 à 56. 55 a 56. La Bible dit, Diz assim a Bíblia: car ma chair est une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi et je demeure en lui. porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amen. Amém. La Bible dit, A Bíblia diz: c'est quoi le corps de Jésus? o que é o corpo de Jesus? Est-ce que nous écoutons? Estamos ouvindo? C'est quoi le corps de Jésus? O que é o corpo de Jesus?
Il dit, Ele diz, car ma chair est vraiment une nourriture. diz que a carne dele é a comida. Qu'est-ce que le corps de Jésus? Mas o que é o corpo de Jesus? C'est une nourriture. É uma comida. Le corps de Jésus est une nourriture balia kayango. O corpo de Jesus é uma comida que se come. Est-ce que tu comprends? Você entendeu? Comme le corps de Jésus c'est une nourriture, Como o corpo de Jesus é uma comida, il dit celui qui mange ma chair et qui compte boire mon sang demeure à moi et je demeure en lui. ele disse: aquele que come o meu sangue e beber do meu sangue, come a minha carne e bebe o meu sangue, eu vou permanecer nele. Il dit dans 57, Ele disse em 57: comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. assim como o Pai, no verso 57, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Verset 58. Verso 58. C'est ainsi le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas compte de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Qu'est-ce que la nourriture? O que é a comida? Hein? A nourriture a corrigé par cahier n'a pas zéro et en gros. Isso é o que faz com que eu tomasse. Nyonso bandaki ezaka parole mais tokende étape na étape mpona tozokoprêche message oyo soki moto atie tembe yo odemontre donc yo olobaka te mais question bible répond question bible répond. Porque tudo, toloba jésus ntango toloba jésus aza déjà parole. porque Mais les mêmes jésus aza corps, les mêmes jésus akoma nourriture, les mêmes jésus akende akoma pain, mais tokende étape par étape. Porque tudo que nós estamos aqui a falar é a palavra. Mas vimos que a oferta é o corpo de Jesus. Mas o corpo de Jesus é uma comida. E vimos também que o corpo ou a comida é o pão. Vamos a ir devagarinho. C'est quoi le corps de Jésus? O que é o corpo de Jesus? C'est la nourriture. É a comida. C'est quoi la nourriture? O que é a comida? C'est le pain. É o pão. Il s'agit de quel genre de pain? Mas se trata de que tipo de pão? Pour m'entendre, il me m'a pas problème encore. Porque são essas coisas que trazem problema. Yesu pain, Jesus pão, mais yopo, oli posombaka na boulangerie. agora Jesus é o pão. Você quer tomar chá? Em vez de comer Jesus, estás aí comprar pão na padaria. Mais quand on dit que moi je suis le pain, E ele disse que eu sou pão. bana Israël, badiaki maniraki kokwenya. E os filhos de Israel comeram o pão, o maná. Yesu bazaki baoyo kuni. E Jesus é o pão que desceu. Soki mani bazaki olokotamo bazolia. E se o maná eles apanhavam e comiam, Yesu mpe mpo balipo ya kweli oyo bakretien bakenda kolokota e Jesus também tem que ser o pão que os crentes vão apanhar para comer. soki eza bongo te seke pesanga dini ya parole charnel bateya yo concernant l'offrande. Se não é assim, deve o dízimo da palavra carnal e te pegar a oferta. Donc le corps de Jésus, O corpo de Jesus c'est la nourriture. é a comida. La nourriture, c'est le pain. A comida é o pão. Et il s'agit de quel genre de pain? Mas que tipo de pão que se trata? Matthieu 26, 26. Mateus 26, 26. Frère Christophe, Irmão Christopher, est-ce que tu me suis à la lettre? estás acompanhando-me? É porque aquelas pessoas trazem
perguntas que não tem nada a ver, fracas. Que você se você insistir que a oferta é dinheiro, você lhe dá o cesto para colocar o dinheiro e ele próprio dentro do cesto. E se ele não conseguir fazer isto, manda ele ir na piscina de Siloé. Matthieu chapitre 26, verset 26. Mateus 26, 26. C'est quoi le pain? O que é o pão? La Bible dit. A Bíblia diz. C'est pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. E quando comia, Jesus tomou o pão e abençoando o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Qu'est-ce que c'est le pain? O que é o pão? C'est le corps de Jésus. É o corpo de Jesus. Mais avant que ce pain-là puisse devenir le corps, qu'est-ce que Jésus a fait? E antes que esse pão tornasse o corpo, o que Jesus fez? Merci. Là, vous comprenez la parole. Jesus primeiro abençoou o pão. Quand nous recevons ce genre de réponse, Quando recebemos esse tipo de je resposta, suis très heureux plus que celui qui a une humaine. e eu sou muito feliz, Puisque demain ça tombera. porque amanhã vai cair. Mais cette réponse ira de génération en génération. E essa resposta irá em gerações. Et je commencerai à compter mes enfants. E eu vou começar a contar os meus filhos. Plus grand que les étoiles, je ne saurais pas compter le nom. Mas que as estrelas que não vou conseguir contar. Ça, c'est la vérité. Isto é uma benção. La Bible dit, A Bíblia diz: Jésus libre. Jesus tomou o pão. Libre d'aller. O que é o pão? Liloba. É a palavra. Mais atteint par la parole. Mas não pregou diretamente a palavra. Atteint Tomou a pregação. Primeiro abençoou. E abençoou a Escritura. A mesma Escritura que você e eu temos lido. Mas ele levou no pensamento do Espírito. Porque ele veio para fazer a vontade do Pai. Ver e compreender. Ele compreendeu que Deus é Espírito. E a sua palavra é espiritual. Eu não posso pregar isso carnalmente. E eu procuro primeiro a vontade de Deus antes de pregar. E ele pegou as Escrituras. Ele levantou no pensamento do Espírito. E quando baixou, partiu, começou a ensinar. Est-ce que tu comprends? Vamos acompanhar. Não se pode te pregar o pão se ainda não abençoar. Porque lá em casa nós até comemos o pão sem que a mãe orasse ou desse graça. Porque quando se compra o pão, coloca aí manteiga, o chouriço, sei lá, o ovo. Cada um começa a comer da sua parte. Ninguém nunca rendeu graça. Jean chapitre 13, verset 26 à 27. João capítulo 13, verso 26 a 27. Qu'est-ce qui se passe? Mas o que se passa? La Bible dit, A Bíblia diz, Jean 13, João 13, 26 à 27. 26 a 27. Jésus répondit, Jesus respondeu: celui à qui j'ai donné les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, il donna à Judas, le fils de Simon, Iscariote. Dès que les morceaux furent donnés, Satan entra à Judas. Jésus dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei o bocado molhado, e molhando o bocado o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou
Após um bocado, entrou nele Satanás e disse: Pois Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Matthieu chapitre 13, verset 26 à 27. João 13, 26 a 27. Pour ma question est, Porque a pergunta vem: não vou botar isso. mas quem é que vai trair Jesus? Badijan. Disseram João: Eu estou lá na tolo é isso. você que dorme no peito de Jesus. Nem nada, meu frère, como eu lá na tolo lá. E a moto como homossexual toli. Se eu lá na tolo lá, mas não vai lá. E você, irmão, vem do Vous ne me prenez pas. Tous ces sont les Écritures. E tudo isso é as Escrituras. Sur la tunion, qu'est-ce que la partie? Não me perguntar o que é o peito. E eu quero réponse là. Olha a resposta. Car c'est ça tolo. É o peito. Car c'est tolo ne partie. O peito é mesmo o peito. La tunion en français aux occidentaux. E perguntaram em francês, você respondeu. C'est pas la tunion en portugais aux autres s'appelle en anglais. E se te perguntaram em português, pode responder em inglês. Voilà la réponse. Isso não é a resposta. Mais la Bible le dit. Mas a Bíblia diz: Balingi vai banana vai botar aí. queriam saber quem é que vai trair Jesus. Vai para João. Perguntaram a João: Eu estou lá na tolo é. você que dorme no peito de Jesus Jesus, lá na vez intelligence, na sagesse. porque no peito tem as xuxas, sabedoria e a inteligência. Tu aí. Pergunta-lhe: Não vai botar aí. quem é que vai lhe trair? Isso é o Bíblia. Jesus disse: Olho, aquele bogomo, que vocês verão, na bobeça, que darei limpa, o pão na anda graça. e sem dar graça. E a discípula nyonso, Para todos os discípulos, dans le temps de Barobi, quando lemos, après avoir pris du pain, depois de ter tomado il o pão, rendit grâce. ele Et abençoou il leur donnant. e entregou-lhe: Il dit prenez, ceci mangez. tomai isto e comei. Mais pour Judas, Jésus n'a pas fait ça. Mas para Judas, Jesus não fez Il isso. a pris directement le pain. Tomou o pão, A trempé la tête, il y a 20. molhou no vinho A pesé Judas. e entregou ao Judas. La Bible dit, A Bíblia diz: dès que les morceaux du pain écoutent, non, Judas. e quando o bocado molhado entrou em Judas, Bible le dit, Satan entra en lui. a Bíblia diz que Satanás entrou Qui nele. est Satan? Quem é Satanás? C'est la pensée humaine. Ele é o pensamento humano. De côté, c'est quoi, pas Judas? Entrou em Judas. Ali, ngolana o fatigou de tudo. Disse: agora o teu tempo de morrer. Jesus a dit, ce que tu fais, fais promptement. Jesus. Jesus disse: o que você quer fazer, faça isso depressa. Qu'est-ce que le pain? O que é o pão? C'est le corps de Jésus. É o corpo de Jesus. Mais le pain, Mas o pão, ça doit être le pain grandira. mas tem que ser um pão abençoado. Si ce n'est pas un pain qui est grand de grâce, E se não é um pão abençoado, ce n'est pas le pain qu'on doit donner à l'église. não é um pão que vai se dar na igreja. C'est pour cela, Por isso, la Bible dit, a Bíblia diz dans Matthieu 23, dans Matthieu chapitre 5, 23 à 24, em Mateus 5, 23 a 24, Bible le dit, a Bíblia diz: Soki, olingi opesa offrande se você quer dar a tua oferta, ete yo ososoli ke oza nani tamona ndeko na yo. e de você lembrar que tens um problema com o teu irmão, Tika offrande na yo liboso ya te. deixa a tua oferta no altar. Kende solola na ndeko na yo. Vai ainda se reconciliar com o teu irmão. Soko osilisi Quando acabar, yaka pesa offrande. agora vem dar a tua oferta. Ngai frère John nalingi na te. Eu, irmão John, quero pregar. Fonata. Eu tenho que Na olhar materia na ngai. na minha pregação. Est-ce que ma préparation selon la pensée de Dieu? Será que eu preparei segundo o pensamento de Deus? Soki na évité. E se eu não sei, Epingi elakisi, que não a espinha significa o quê? sel elakisi, O sal significa o fe quê? elakisi, Que a fé significa o quê? arbre elakisi, Que
porque a árvore significa o que? Não posso pregar isto. Eu devo voltar a reconciliar com o meu irmão. Qui est ce frère-là? Quem é esse irmão? C'est celui qui t'inspire. É aquele que te inspira. Tu dois arranger avec la parole. Você deve arranjar, reparar com a palavra. De peur que tant que vous avez compris par et dans la Satan te met dans la lipa oyo et dans la parole les a révélés dans la parole charnelle. E para que quando você vem dar o teu pão, pregar a palavra, não seja uma palavra carnal, mas uma palavra espiritual. Como você também é uma oferta, a revelação da palavra vem habitar em ti. Quando você quer pregar o irmão, quando você quer conversar com o irmão, você deve averiguar. Você tem problema? Est-ce que Matéa Oyo était impossible la dimesse qu'on maîtrisait, qu'on comprend a pregação que você quer ir pregar o irmão sobre o dízimo, você tem um domínio daquilo. Só que eu compreendo. Se você ainda não compreende, venha, pastor, irmão. Alors, vraiment, dès que vous abordez la socialité, non, on attend d'encoder parce que soit une question telle eu estou aqui a ver há uma lacunas que eu ir ensinar isto a irmão. Se ele me dá essa pergunta, vou responder o quê? Você ainda vai arranjar com ele. E depois você vai pregar. Sans oublier E sem esquecer que a natureza, quando eu sou irmão, eu venho pregar. Eu estou diante de vós. Eu também tenho que me repreender. Não seja como pastor. Não seja como que tem responsabilidade. Mas você não é digno. O que você tem, isso vai te contradizer. Há muita gente que ele vai levantar contra uma coisa que ele faz. Isso também é importante. E você sabe. Mas o que Deus disse aí na Bíblia c'est arrangé dans la compréhension de la parole pour que ou apporter pensée e reparar no pensamento para você não trazer uma palavra mais mas o resto. Par exemple, l'école va terminer ça. Même les deux, ils sont finis, moi, c'est un mouton au fond de l'eau. Et dans la loi, des petits, si ma fille a moi, c'est un mouton. Se for, não for o teu neguinho. Agora, falando da fofoquice e essas coisas, não é necessário virmos aqui fazer uma pregação, pregar só sobre a fofoquice, porque no Estado ou na escola tem ensinado para você se comportar bem. E dentro desses comportamentos também a fofoquice tem estado. Então, se você disparatar uma mulher alheia, quem é que vai vir te prender? É a lei do Estado. O soldado ou polícia vai vir te prender porque você transgrediu uma lei do Estado. E quando nós estudamos, a éducation morale et civique. Há uma disciplina, aprendemos sobre a moral e cívica. Aí nos pregaram ou nos ensinaram as virtudes ou qualidades. Uma pessoa estudiosa não pode beber cerveja à frente das pessoas e colocou tirou a camisa e ficou aberto responsável e um pai irresponsável que estudou e ele bebe na sua casa. Vamos entender. Isso é no mundo. E uma pessoa que estudou não pode tirar a roupa na rua para lutar.
quer discutir na Ele tem que observar o nível da pessoa que quer discutir com ele. Les silences. Responde-se o imbecil pelo silêncio. É o que o mundo nos ensinou. Você quer lutar com alguém, que você vê que você é superior a ele, você não pode se rebaixar no seu nível. Você tem que ultrapassar aquilo. Você vê alguém no transporte, alguém está lhe faltando com respeito. Vimos isso com as irmãs. Quando íamos no óbito na irmã Mami, pegamos o táxi no São Paulo. Quando íamos, antes de chegar na praça, na São Paulo do mandar e foi. Aí no hoje ainda, antes do praça. Transporte de São Paulo, Ticuna, Socomi, Socolegi Plaza, Exalaga, 200. E o transporte ali, quando você passa já a Cuca é 200 ou 150. Mas é bom. E eu seguro, o Godi usando 150. Você entrou tem 150. Nós vamos cobrar. O cobrador disse que já estou a cobrar. Aquela moça havia 150 vezes. Entregou 150. Havia 150 for quitar. Você lhe ao toque com mais você, com les anos. E o cobrador disse: você tem que descer aqui porque pagar 150. Se passar aqui é 200. Tomou Satanás nos outros. Mas vimos Satanás no corpo. Moça, vamos só. Você também, vamos só. Só que eu lhe digo para 200. Olha, se nós passamos aqui, você vai pagar 200. Deixa barulho, pá. Eu disse, irmão, 50 batista na conta, como aquele está aqui 50, acrescenta na conta dela para evitar. Receber aqui. O cobrador disse: esse tipo de raça é complicada. Olha, você vai me bater hoje. Isso é Satanás. Só que tu pedi muito para o bom técnica da cobradora BTT, senão ele vai competir. E todo carro, nós todos, rogamos para o cobrador não lhe bater. Isto no mundo chama-se a imbecilidade. Uma pessoa, mesmo antes de subir, est-ce que tu peux m'aider? J'ai 150 pour arriver jusque là. E ele vai te ajudar. Eles têm ajudado. Mas você subiu. Eles estão a avisar. Você poderá pedir: vamos só. Epa, vamos só. E tipo, é já o carro do teu pai. Isso, essas coisas. O crente não deve ter isso. E não podemos vir pregar isso na igreja. Quando você vê essas coisas, afasta isso. Não quero ir mais além. E já passamos o tempo. Que o